Tá liberado. Então, antes do PL das fake news, PL dos games eletrônicos. Uma coisa tá mais ou menos que ligada à outra, né? Porque esses games eletrônicos também eu vou te falar, hein? Bom, vamos lá. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de regulamentação de jogos eletrônicos. A proposta do deputado Kim Kataguiri foi aprovada na forma do substitutivo do Senado e agora já segue para a sanção presidencial. Vamos ter novidades aí. Vamos acionar agora nossa repórter Marília Ribeiro, direto de Brasília, que tem mais detalhes sobre esse marco legal dos jogos eletrônicos. Boa tarde, Marília. É isso mesmo, boa tarde, Capês, e a todos que nos acompanham. A Câmara dos Deputados aprovou em uma votação simbólica na noite desta terça-feira o projeto que regulamenta os jogos eletrônicos e de fantasia. O marco traz benefícios fiscais aos criadores de jogos eletrônicos e novas regras para fabricação, importação e comércio do setor. A matéria também estabelece que os jogos eletrônicos poderão ser usados para fins terapêuticos e ambiente escolar. É importante lembrar, Capês, que o projeto não vale para máquinas caça-níqueis e nem para qualquer outro jogo de azar. O projeto aprovado prevê que as empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos, elas poderão ser beneficiadas por programas de fomento à cultura, como a Lei Rouanet e também a de audiovisual. Como você disse, o projeto é de autoria do deputado Kim Kataguiri e agora segue para a sanção do presidente Lula. É com vocês no estúdio. Muito obrigado, Marília. Vamos agora debater um pouco esse tema. Rafael Macris, as máquinas de caça-níqueis ficaram de fora. Mas nós sabemos que elas são uma fonte enorme de corrupção. Não seria então o caso, se elas estão de fora, eu sou a favor, eu prefiro regulamentar do que funcionar as coisas clandestinamente. Claro que eu sou totalmente contra a descriminalização das drogas, mas jogo eletrônico a gente podia estabelecer alguns limites. Como você vê essa questão, Rafael Macris? Bom, Capês, vamos lá. Primeiro que foi-se o tempo em que videogame era apenas uma brincadeira de criança ou questão única e exclusivamente de entretenimento. O Brasil precisou de um deputado corajoso, um deputado visionário como Kim Kataguiri para colocar o dedo nessa ferida e discorrer e levar esse assunto adiante, né? Muita gente tem um preconceito muito grande em torno dos games porque eles acabam confundindo os videogames com os jogos de azar, os jogos de caça-níqueis que a gente vê hoje pela internet. E muito pelo contrário, o setor de games é uma indústria hoje tão forte que ela já supera tanto a indústria da música quanto a indústria do cinema. E muita gente não sabe disso. E a grande verdade é que a gente tinha aqui no Brasil uma legislação completamente ultrapassada com relação aos videogames. Uma legislação da década de 70 e de 80, confundindo os games justamente com essa questão dos jogos caça-níqueis, colocando mais burocracia em cima, colocando mais impostos em cima de um setor da indústria que pode gerar muitos empregos e muita renda para o Brasil. Infelizmente, do jeito que está hoje a legislação, o Brasil perde dezenas, centenas e até milhares de mentes brilhantes, desenvolvedoras de games para outros países por conta da burocracia que a gente tem hoje. Então uma coisa boa, você acha um projeto bom? Com certeza. E outra, você acha que você não joga videogame, o Ricardo acha que não joga videogame, o Guilherme, enfim... 74% da população hoje do Brasil joga de uma forma ou de outra. E não é só em console e no computador, é no seu celular. Às vezes você tá para distrair lá, você joga um joguinho de celular, você tá mexendo, você tá trabalhando na indústria de videogame. E outro ponto importante desse projeto é colocar o videogame para dentro das escolas hoje do Brasil, é colocar o videogame hoje para dentro da saúde como forma de recuperação de pessoas que às vezes acidentadas perdem os movimentos das mãos. Ou seja, é um projeto muito importante e que coloca os games no Brasil em outro patamar. A gente vê muita gente, às vezes por parte da esquerda, que fala os esportes não são considerados esportes. Não, eles são sim. E hoje a gente tem dezenas de pessoas que são referências nesse tema. Enfim, Capês, é um projeto que vai gerar muitas divisas aqui para o Brasil, vai gerar milhares de empregos, muita receita. O Brasil sai ganhando com esse movimento e os parabéns ficam aqui para o deputado que lutou bastante nos últimos anos para que isso fosse aprovado.
Muito bem, eu não tinha opinião formada sobre isso, eu vi com muita atenção aqui, colocou bem o Rafael Macris. Meu querido Ricardo Rosso, você tem cara que jogou Atari, não? Joguei muito. Atari, e PP Bolim antes também? Que você... Também, então, é isso aí. Me conta. Adoro. Olha, Capês, eu acho que primeiro foi um bom projeto, parabéns ao deputado propositor da obra, espero que o presidente da República sancione o projeto. Ponto positivo aqui é poder incentivar a indústria de produção de games aqui no Brasil. É uma indústria bilionária, uma indústria que superou a música, que superou o cinema. É uma indústria fortíssima nos Estados Unidos e em outros países. E nós precisamos desenvolver essa indústria no Brasil, porque nós temos muitos talentos no Brasil e incentivar essa indústria é muito positivo. Gera muito emprego, principalmente emprego para essa nova molecada que está se formando agora, que está saindo dos bancos das universidades. É muito bacana. E a possibilidade de ter incentivo via leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, é um diferencial positivo. Parabéns. Guilherme Mendes, você chegou a comprar aquela fichinha do fliperama? Muito. Nossa, fliperama, Atari, tudo quanto era jogo eletrônico, jogo de carta, tudo quanto é jogo eu gosto, me pega. Mas, Capês, eu acho que tem que parabenizar o Congresso, que de fato enfrenta uma questão que é uma realidade social, como os meus colegas aqui bem falaram. Gera empregos, gera renda, os brasileiros são reconhecidamente credenciados e há grandes nomes trabalhando em indústrias de games mundo afora, justamente até porque também não tem muito mercado nas indústrias brasileiras. Talvez agora com essa regulamentação a gente vai criar um mercado mais pujante, inclusive para conseguir prender esses cérebros dos desenvolvedores brasileiros, o pessoal que mexe também com a parte gráfica, de desenhos, enfim, os brasileiros são fera, né, quando se fala em desenvolvimento de games. E para discorrer um pouquinho mais sobre isso, eu acho que também já passou do momento do Congresso trabalhar pela legalização dos jogos. E aí você falou caça-níquel, né? Havia, no fundo, uma certa confusão, mas a gente sabe, quem tem Instagram ou quem anda aí pela internet, que o brasileiro joga em múltiplas plataformas no seu celular, nos seus computadores. Na grande maioria, essas empresas estão sediadas em países estrangeiros, deixando de recolher impostos para o Brasil, deixando de gerar empregos para o Brasil, deixando de, se for o caso, desenvolver uma indústria tal qual Las Vegas. Eu vi o Rafael Macris falando, o caça-níquel não é um jogo eletrônico? Não, é um jogo eletrônico. É um jogo de aposta. Mas é um jogo de azar, né, cara? Mas ele é considerado um jogo de azar. Ele é considerado um jogo de azar. A gente não pode considerar na legislação brasileira o mesmo peso para o caça-níquel e para os jogos eletrônicos de esportes, de luta. Sim, mas uma coisa... Mas não, o que eu estou falando... Tem uma coisa aqui, a palavra está com você, mas... O caça-níquel existe. Todo mundo joga em caça-níquel, tem uma propina toda que rola em torno disso. Existe legalmente. Todo mundo não. Tá. A maioria das pessoas. Não, todo mundo é expressão. A regulamentação tem que ser diferente. Todo Tauil, todo mundo é uma força de expressão. Todo mundo troca pela expressão. Todo mundo que gosta. Troca pela expressão muita gente, né? Não fui estou usando em termo coloquial. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, é melhor você trazer algum tipo de regulamentação, sem dúvida, gerar emprego, do que propriamente chegaram a funcionar os bingos. Sim. Aí fizeram... O bingo só pode funcionar para fins assistenciais. Aquela fraude toda. Pega uma entidade assistencial picareta, coloca o nome. Então é melhor ser autêntico e regulamentar. A palavra está com você. Não, é isso. Só para dizer que chega de hipocrisia. Quem quer jogar, joga. Quem não quer jogar, não joga. Agora, se você for jogar num jogo de azar, que ele seja regulamentado pelo governo, que haja recolhimento de impostos, que haja fiscalização. Porque senão o que acaba acontecendo, Capês? O Brasil acaba alimentando a indústria do jogo fora. A maior parte do público jogador de Punta del Este é brasileiro. Las Vegas, brasileiros. Então, quer dizer, por que não na Argentina, Porto Iguaçu, o cassino flutuante de Buenos Aires, por que não ter os jogos aqui, deixar as pessoas viajando dentro do Brasil, gastando seu dinheiro aqui, fomentando aeroportos, fomentando hotéis, casas de espetáculo? O brasileiro vai para Las Vegas e acha o máximo. Por que nós não podemos ter... Por que nós não podemos ter a Las Vegas aqui? Ok, vou te falar. Por que você não cria uma medida de proteção contra aquele jogador contumaz? Aquele que vai na maca até perder tudo. Ou seja, a partir de determinado ponto tem que bloquear o sujeito. Ele não pode mais fazer aposta por si. Ou seja, você protege aquele que é o viciado, o dependente do jogo, o apostador contumaz, mas você acaba com uma rede de corrupção. Porque nós estamos falando de aposta, estou falando de droga que destrói a pessoa. Estamos falando de um jogo que pode destruir aquele que é contumaz. Mas é mais fácil você fazer uma proteção a ele
do que, por exemplo, no caso das drogas. É isso, Rafael? A regulamentação dos jogos de azar, sem dúvida nenhuma, é de grande importância. Agora, a importância desse projeto do Kim, de ter conseguido separar, Capês, separar o que é jogo eletrônico, o que são os games dos jogos de azar, para mim foi fundamental para conseguir desenvolver essa indústria no Brasil. Então, aqui, o Kim Kataguiri, deputado federal, eu quero que você receba os cumprimentos em nome do Congresso Nacional. Parece que a mesa concorda que foi um bom projeto e você está de parabéns pela sua atuação.